Pai do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Essa quinta-feira de muita chuva, glória a Deus. Quase que eu não consegui gravar esse vídeo, mas o Senhor me deu essa oportunidade e, como prometido, vamos dar continuidade, né? O assunto que a gente estava falando ontem, a gente está falando sobre a poderosa palavra de Deus, o poder que essa palavra tem de transformar a vida. E eu quero iniciar esse vídeo já perguntando para os irmãos: é possível sair de uma guerra, de uma batalha espiritual, sem o uso da palavra de Deus? Vamos ver o que diz Efésios capítulo 6 e o versículo 17. Se você puder, abra sua Bíblia, acompanhe comigo, veja o que aqui diz. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo, irmão, ele está falando das armaduras de Deus. E o que ele fala acerca da palavra? Veja o que aqui diz. O capacete da salvação é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ninguém consegue sair de uma batalha, de uma guerra espiritual, sem o uso dessa palavra. Paulo aqui, ele está dizendo que a palavra de Deus é uma espada, é uma arma. Você já viu um soldado ir para uma guerra sem uma espada, sem uma arma? Você já viu? Como é que você quer vencer as batalhas espirituais, essa guerra que você está enfrentando, sem utilizar essa palavra? Como é que você pretende enfrentar essa dificuldade aí, essa guerra que a gente vê que é espiritual, você sabe que é espiritual, sem o uso da palavra de Deus? Você lembra o que foi que Jesus utilizou? Qual foi a arma que Jesus usou quando foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo? Você lembra qual foi a arma que ele usou? E olha que Jesus, ele era a própria palavra. Mas você lembra? Vamos ler. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 4, e o versículo... Vamos começar do primeiro. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí eu pergunto para os irmãos: a arma que Jesus se utilizou naquele momento daquela tentação foi o quê? Foi a palavra. Olha a resposta de Jesus. Observe que o diabo, ele é conhecedor da palavra. Mas a arma usada aqui, a arma principal usada aqui foi a palavra. Não tem como vencer batalhas espirituais sem o uso da palavra de Deus. Como é que você quer vencer essa batalha aí, essa guerra que você já sabe que é espiritual, sem o uso da palavra? Não se vence, irmão, batalha espiritual com balela, discutindo. Não. É perder tempo. É suicídio, é pedir para morrer. E quando eu digo morrer aqui, eu tô falando no sentido espiritual. Os irmãos estão entendendo? É por isso que o diabo, ele não tem prazer em ver um crente meditando na palavra. O diabo não quer que você tenha conhecimento da palavra, porque é a palavra que sustenta o crente, é a palavra que fortalece o crente. Então, irmão, pare para pensar. Use essa palavra como uma arma, que ela vai te ensinando, vai te orientando. Veja outro benefício que a palavra de Deus tem. A palavra, ela é o manual do fabricante. Aqui na Bíblia tem todas as instruções necessárias para o bom funcionamento da vida de um crente. Quando a gente compra uma geladeira, por exemplo, não vê o manual? Não vem ali explicando, né, ensinando, instruindo, esse botão serve para isso, assim. É ou não é? Mesmo assim, a vida do crente. Veja o que é que Paulo, ele vai dizer na sua segunda carta. A sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo aqui não descarta nada. Aqui, mas não descarta nada.
Veja o que é que Paulo está dizendo aqui. É toda a palavra, não exclui nada. É bom de salientar isso aqui, porque tem gente por aí dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Meus irmãos, é por isso que o diabo ele não quer que você leia a Bíblia. Ele não tem prazer em ver um crente investindo tempo em meditar nessa palavra, em amar essa palavra. Porque quanto mais você lê, você se aproxima de Deus, você peca menos. Mais longe do pecado você fica. Você erra menos. Você erra menos. E quando eu digo peca menos e erra menos, irmãos, porque a gente somos falhos mesmo. É ou não é? Estamos ainda no processo, irmão, de santificação. Ninguém aqui é santo, não. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina. Então ela vai nos instruindo, nos ensinando como devemos nos comportar. Quanto mais se aproximamos de Deus através da palavra, mais longe do pecado a gente fica. Vivemos aqui no processo de santificação. A plenitude da santidade só no céu. É por isso que precisamos meditar nessa palavra. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos investir tempo na leitura da palavra de Deus. Porque quanto mais perto dessa palavra, mais longe do pecado eu fico. Eu vou errar menos. Sabe por que o diabo não quer que você leia a Bíblia? Fique longe dela. Porque aí, você longe dela, você fica bem pertinho do pecado. Entenda, a palavra de Deus é a vacina. Você é o remédio para essa doença chamada pecado. Você precisa se encher dessa palavra. Quando você lê a palavra, você vai sentir, irmão, a tua alma fortalecida. A palavra de Deus é quem nos sustenta, que nos mantém de pé. Será que você entende a importância da leitura da palavra de Deus, de meditar nela? Tá dando para os irmãos entender? Meus irmãos, leiam a Bíblia. Tenha tempo para a leitura dessa palavra. Pratique essa palavra, viva essa palavra. Eu acho linda a expressão que Paulo vai dizer para Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Veja o que Paulo está dizendo para Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Paulo está dizendo para Timóteo, você está aprendendo, mas está vendo isso em mim. Paulo era um homem que tinha conduta, irmão. Paulo era um homem que vivia a palavra. Ele falava, mas ele vivia. E isso, irmão, é muito sério. Porque muitas vezes, irmãos, infelizmente, a gente quer falar algo que a gente não está vivendo. E isso é muito sério. Paulo disse, sedes os meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu aprendi desde cedo que não basta só pregar a palavra. Eu preciso ter conduta. Eu preciso ter testemunho de vida. Porque nada disso, irmão, faz sentido para uma pessoa, para a cabeça da pessoa que está ouvindo a palavra. Eu conheço pessoas que estão adoecidas, pessoas que têm dificuldade de ouvir certos pregadores, que pregam a palavra, porém não vivem a palavra. Isso é muito sério, irmão. Isso tem causado uma confusão tão grande na cabeça de muita gente. E é disso que eu me preocupo. Eu tenho dito, Deus, me cubra com o teu sangue. Que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus que eu tanto falo. Que não vai adiantar de nada, irmão, pregar a palavra, sendo que não tem testemunho, porque tem gente que na igreja é de um jeito, mas lá fora é de outro jeito. Paulo não. Paulo disse, Timóteo, você tem aprendido comigo, mas você tem visto de perto a minha conduta. Porque pregar, irmão, qualquer um pode pregar. Pregar, qualquer um prega. É só pegar a Bíblia, ler ela, meditar, estudar. Agora, não se iluda. As pessoas não estão olhando para o teu conhecimento, para o tamanho da tua Bíblia, para o tamanho da tua roupa lá embaixo. Não. As pessoas estão olhando para você e vendo se você realmente é o que você prega, se você está vivendo aquilo que você tanto fala. As pessoas precisam olhar para a gente, irmão, e ver Jesus na nossa vida. A questão é, as pessoas estão olhando para mim, para você, estão ouvindo Jesus? Porque como eu falei lá do início, essa palavra, ela é transformadora. Antes de eu falar para você, eu preciso viver essa palavra. Porque falar todo mundo fala. Faz sentido falar o que eu não vivo. Os irmãos estão entendendo? Por isso que Paulo olha para Timóteo e diz,
Timóteo, eu tenho te ensinado, te orientado. Mas você tem toda a liberdade. Olhe para mim. Olhe para o meu exemplo. Para a minha conduta. Os irmãos estão entendendo? Aqui está o X da questão, irmão. Que está a maior prova da fé cristã. Porque pregar, qualquer um pode pregar. A questão é, eu estou dando testemunho? Eu sou mesmo o que eu mostro ser na igreja? O que eu prego? Será que está batendo? Está combinando o que eu digo tanto, o que eu prego tanto? É por isso, irmão, que Paulo, com muita ousadia, ele disse: sedes os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entenda, eu e você somos representantes de Deus aqui na terra. Representante. Você sabe o peso, a responsabilidade que é isso? Você está representando Cristo. Como é que você está representando Jesus aqui no mundo? Amém? Deus te abençoe, meu irmão.